aí galera, beleza? Bem-vindo a mais uma aula, aqui é o professor Luciano e na aula de hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de modais. Lembrando que se você perdeu alguma das aulas, elas estão disponíveis no canal, então é só entrar lá e conferir, beleza? E se você gostou, está gostando das aulas, se inscreve aí no canal e deixa o seu like. Também pode colocar aí nos comentários se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestões sobre algum tema para ser abordado, tanto em língua inglesa quanto em língua portuguesa, beleza? Então vamos lá, vamos à nossa aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o have to. O have to ele não é um modal em si, mas ele tem uma função parecida com o modal, ele tem a função parecida com o do must. Então é importante a gente ver quando eu vou usar o must e quando eu uso o have to. Na verdade, os dois têm o mesmo significado, que é quando eu preciso fazer algo que aquilo é necessário para mim, é uma obrigação. Só que assim, o have to, qual que é a diferença dele para o must? Quando eu falo do must, eu estou falando de quando eu uso must, eu uso mais numa linguagem escrita, numa coisa mais formal. O have to ele é usado mais na linguagem falada, mais no dia a dia. Mas a função dos dois dentro da frase é a mesma. E, diferente do que eu já havia explicado sobre os modais verbos, o have to, o have, no caso, ele vai variar de pessoas. Lembra que eu falei que o modal verbo é um verbo invariável, que ele não vai mudar de forma. Mas o have, nesse caso, não, porque aqui ele não é bem um modal, apesar de fazer uma função parecida com o modal. Então, ó, I have to do something, it's necessary for me to do, I am obligated to do it. Então, é quando eu preciso fazer alguma coisa, eu faço alguma coisa que é necessário para eu fazer, que ela é uma obrigação para eu fazer. E aqui é a variação dele, ó. Quando eu usar o I, o we, you ou they, eu vou usar o have. Quando eu usar he, she, it, que é a terceira pessoa do singular, eu vou usar o has. Então, nesse caso, ele vai variar na terceira pessoa do singular, ó. Então, ó, I have to do, to work, to go, to wear. Então, e com o verbo no infinitivo. Então, aqui ele vai entrar como verbo auxiliar, o to have. Então, ele parece o modal, mas ele não segue bem a risca dos modais verbos, ok? Então, aqui, ó, só pra gente ver aqui, ó. Will be late for work tomorrow. I have to go to the dentist. Então, eu vou me atrasar, vou chegar tarde no serviço amanhã. Eu preciso ir ao dentista. Então, é uma coisa que eu preciso fazer, que é necessário para eu fazer, ó. Jill starts work at 7 o'clock. She has to get up at 6. Então, ó, Jill começa o trabalho às 7. Ela precisa acordar às 6. Então, tá vendo? É uma obrigação dela. Se ela tem que chegar no serviço às 7, ela tem que acordar às 6 para dar tempo de ela chegar ao serviço, ó. You have to pass a test before you can get a driving license. Então, você precisa passar no teste ou na prova antes de você ter a sua carteira de motorista, drive license, carteira de motorista. Então, assim, é uma obrigação. Se eu não passar no teste, eu não posso ter a minha carteira de motorista. E aqui, ó, quando eu for usar no passado também, aí eu vou ter que variar, porque lembra, tem no Simple Past os verbos regulares e os verbos irregulares. Nesse caso do verbo have, ele entra como verbo irregular. Então, quando eu usar ele no passado, que tiver yesterday, last week, 3 years ago, então, assim, eu vou sempre usar o que? Ele vai ficar como had. Então, ao invés de have ou has, eu vou usar had to, ó. I was late for work yesterday. I had to go to the dentist. Então, ó, eu estava atrasado eu cheguei tarde no serviço ontem. Ou me atrasei para o serviço ontem. Eu precisei ir ao dentista, então está no passado. Então, esse had, ele entra na função do, a mesma coisa do have, que é algo que eu precisei fazer, que é algo que está no passado. Aí eu vou usar o had, ó. We had to walk home last night. There were no bus. Então, eu precisei andar para casa na noite passada, não tinha ônibus. Então, aqui é uma coisa que aconteceu no passado, eu vou usar o had. E aí, quando eu for usar na interrogativa, eu vou ter que usar o verbo auxiliar. Então, no presente, eu vou usar o do ou does. Então, vai ficar... Para I, we, you and they, vou usar o do. Para he, she, it, vou usar o does, mais o verbo have to, e mais o verbo na forma principal. E na negativa, eu vou usar o don't ou o doesn't na terceira pessoa, mais o have to.
E no passado eu vou usar o quê? O verbo auxiliar did. E aí o verbo ele volta para o have to, ele volta para a forma básica dele. Por quê? Toda vez que eu tenho o verbo auxiliar no passado, o meu verbo, os outros verbos, eles voltam para a forma básica dele. Então, se eu já tenho o did, que está no passado, eu não preciso usar o had, eu vou usar o have, porque o did já me indica. Eu não preciso de mais de uma marca de passado. E aí, então, e o did também, ele não vai variar para a terceira pessoa, então vai ser o did para todas as pessoas e o have para todas as pessoas. E a mesma coisa, vai ser o did para todas as pessoas e o have. E a mesma coisa aqui se a gente olhar também no presente. Porque ali eu tenho o does, que é a minha marca de terceira pessoa. Então, toda vez que eu uso o meu verbo na terceira pessoa, os outros verbos voltam para a forma básica. Então, eu vou usar o have to, eu não vou usar na terceira pessoa does, has to. Eu vou usar o quê? Eu vou usar o does have, a mesma coisa na negativa. Eu não vou usar doesn't has, eu vou usar doesn't have. Ok? Então, assim, tem que prestar atenção nessas regrinhas na hora de usar o verbo, porque essas regrinhas, elas são importantes para vocês poderem lembrar. Então, lembrando sempre, se eu uso o verbo auxiliar na terceira pessoa, o meu outro verbo volta para a forma básica dele. E se eu, no caso, se eu uso does. E se eu uso o verbo auxiliar did no passado, o meu verbo não vai ficar no passado, ele volta para a forma básica do presente. E isso a gente tem que prestar bastante atenção. Então aqui, ó, vamos aos exemplos, ó. What time do you have to go to the dentist tomorrow? Aqui, ó. Does you have to work on Sundays? Why did they have to leave the party early? Então aqui, ó, tá vendo? Ó, se eu usar o what, do you have? Então eu vou usar o verbo na minha forma básica. Eu vou ter que usar o auxiliar, porque eu tô colocando aqui, ó, eu estou colocando o quê? O verbo na minha forma interrogativa. Então eu preciso do meu verbo auxiliar. Vamos aos exemplos. Ó. What time do you have to go to the dentist tomorrow? Que horas você precisa ir para o dentista amanhã? Então, nesse caso, ó, eu estou usando o verbo auxiliar do, porque no caso é o you, e o have, com o verbo, o have to, mais o meu verbo principal na forma básica. E aqui, ó, does you have to work on Sundays? Jill precisa trabalhar aos sábados. Então aqui ó, o Jill é terceira pessoa, então eu vou usar o does, e o have eu não vou usar na terceira pessoa, o has, vou usar o have mesmo, porque o meu verbo já está na terceira pessoa. Ó. Why did they have to leave the party early? Então, por que eles precisaram sair da festa cedo? Então aqui ó, tá vendo? Eu estou usando did no passado, meu verbo have vai ficar no presente com o leave na forma básica. E aqui, ó, a forma negativa. Ó. I don't have to do something. It's not necessary to do it. Então, quando não é uma coisa que eu vou usar o negativo, quando eu vou falar de alguma coisa que não é necessário para fazer, ó. I am not working tomorrow, so I don't have to get up early. Então, eu não vou trabalhar amanhã, eu não trabalho amanhã. Então eu não preciso acordar cedo. Amanhã eu não preciso acordar cedo. Então é uma coisa que não vai ter necessidade de fazer. Eu não vou trabalhar, não preciso acordar cedo. Ian doesn't have to work very hard. He's got an easy job. Então aqui ó, que o Ian ele não precisa trabalhar pesado, ele tem um trabalho fácil, um trabalho leve. O trabalho dele é fácil, então ele não precisa trabalhar pesado. Ó. We didn't have to wait very long for the bus. Então a gente precisou esperar por um longo tempo, precisamos esperar muito pelo ônibus. Então aqui é uma coisa que a gente não precisou esperar muito, aliás. Então a gente não precisou esperar muito por muito tempo pelo ônibus. Então é uma coisa que não foi necessário fazer. E aqui ó, eu tenho o uso do must and have to. Então o uso do must e do have to. Ó. Use must ou have to when you say what you think is necessary when you give your opinion. Então você vai usar o must ou have to quando você achar que é necessário, quando você for dar a sua opinião. Ó. Este é fantastic film. You must see it or you have to see it. Então o filme é fantástico, você precisa ver isso, você precisa assistir. Eu posso usar o must, eu posso usar o have to, tá vendo? Os dois têm a mesma função, foi o que eu falei, que apesar do have to não ser um modal verbo, ele faz essa função, então por isso a gente tem que ter a diferença, porque você pode pegar escrito dos dois jeitos, então você tem que saber que tanto o must quanto o have to, os dois vão ter a mesma função, ó.
When you're not giving your personal opinion, you use have to, not must. Então, quando você vai dar quando você não vai dar a sua opinião pessoal, aí você vai usar o have to, não o must. Nesse caso, tem diferença do uso do have to e do must. Por exemplo, aqui, ó, Jill wants to be at work this afternoon. She has to go to the doctor. This is not my personal opinion, it's a fact. Então, isso não é, eu estou falando aqui, ó, que Jill não vai trabalhar tarde, porque ela não vai trabalhar essa tarde. Ela vai no médico. Então, eu estou falando que ela não vai trabalhar porque ela vai estar no médico. Então, eu não estou falando, não é minha opinião que ela vai no médico, é um fato, ela vai para o médico, então ela não vai trabalhar. Então, nesse caso, eu vou usar o has to, ó. In many countries, men have to do military service. This is not my opinion. It is the law in the two countries. Então, ó, em vários países, os homens têm que se alistar no serviço militar. Eles têm que prestar o serviço militar. Então, não é minha opinião, isso é a lei de alguns países. Então, nesse caso, eu não dei minha opinião. Nos dois casos, são fatos que, independem da minha opinião, vão acontecer. Então, nesse caso, eu vou usar o quê? Vou usar o have. Não vou usar o must, ok? Então é isso, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês, que eu tenha conseguido explicar um pouquinho sobre o uso do verbo have. Então, assim, como eu sempre digo para vocês, eu sempre fiz no inglês, a gente tem que ter muito essa questão da intencionalidade, porque alguns verbos têm a mesma função, mas a intenção de falar é diferente, então isso vai mudar um pouquinho. E lembrando sempre, se você gostou, vamos lá, dá um joinha, se inscreve no canal, que toda semana eu vou estar aqui com vídeos novos para vocês, tanto de língua portuguesa quanto de língua inglesa. E lembrando sempre também que se você tiver alguma crítica ou dúvida ou sugestões de temas para novos vídeos, deixa aí nos comentários que eu vou tentar atender, beleza? Então é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo.